Bom dia, eu sou a Emabel do canal Imaginário Infinito e eu estou aqui nesse paraíso que é Porto de Galinhas para a gravação de mais um vídeo do meu canal. E hoje vamos estudar um pouco sobre essa obra, A Bússola de Ouro, de Philip Pullman, considerado, conforme o Washington Post, como um dos melhores livros de fantasia das últimas décadas. Pessoal, o que mais chama a atenção desse livro de capa azul da editora Suma é esse instrumento, o aletiômetro. Nele você pode fazer qualquer pergunta que você vai obter a resposta para a pergunta que você fez. A dificuldade seria em compreender o que significa. Além do aletiômetro, nós temos outros elementos presentes na narrativa, como o urso polar do reino dos ursos de Svalbard, além dos daimons, que são as almas dos seres humanos. As almas dos seres humanos tomam a forma de animais, de qualquer animal, de um macaco, de um cachorro, de um lobo, de um gato selvagem. E uma coisa interessante também desse livro é a tradução feita pela Eliana Sabino, magistral. É interessante, né, como uma boa tradução não só enaltece a narrativa, como o próprio autor, o Philip Pullman. E por falar nesse autor, ele vive atualmente em Oxford, na Inglaterra. E ele foi premiado pela trilogia da qual faz parte esse livro, Fronteiras do Universo. A trilogia Fronteiras do Universo, ela é composta por esse primeiro volume, A Bússola de Ouro, o segundo, A Faca Sutil, e o terceiro, A Luneta Âmbar. Eu estou atualmente lendo A Faca Sutil e estou amando. É maravilhoso, você realmente não para de ler. Incrível. E para vocês eu já recomendo, né, a leitura desse livro. Mas antes, logicamente, não se esqueçam de ler A Bússola de Ouro. Mas por que a trilogia se chama Fronteiras do Universo? Bom, são histórias que falam de universos paralelos, de mundos que se sobrepõem uns aos outros. No caso da história, você tem o mundo, né, a realidade física da nossa protagonista Lyra Belacqua, da Senhora Coulter e de Lord Asriel, que são os tios da Lyra Belacqua, mas você também tem a outra realidade de uma cidade misteriosa. Afinal de contas, que cidade misteriosa é essa? Pessoal, a narrativa ela inicia quando Lord Asriel, o tio da Lyra Belacqua, se reúne com os catedráticos da Jordan a respeito de uma expedição feita por Grumman no Polo Norte Magnético. Enquanto isso, a sua sobrinha está escondida, escutando tudo o que aconteceu nessa viagem misteriosa. Ele apresentou para os catedráticos alguns fotogramas dessa viagem. O primeiro fotograma, ele mostra a aparição de um pó branco no ar. Esse pó, na imagem, ele está saindo das mãos de uma pessoa que está lá, certo? E ele se encontra no ar. E o outro fotograma é de uma cidade misteriosa que está logo acima desse pó branco. E os catedráticos ficaram muito intrigados e até céticos ao verem a cidade misteriosa, o pó branco, eles não entenderam. E o próprio Lord Asriel disse que está investigando um pouco a respeito disso. O que torna essa obra fantástica também é que durante a reunião feita entre Lord Asriel e os catedráticos, é que ele fala de um reino dos ursos, né? Pela primeira vez é citado o reino dos ursos de Svalbard. Eles que têm as suas próprias leis, costumes, e têm a sua própria essência, que é a sua armadura, né? A sua armadura é tão importante como os daimons para os seres humanos da Faculdade Jordan, né? Então, a Faculdade Jordan, você tem, né, as pessoas que têm os seus próprios daimons, né, que são as suas almas, e nesse reino dos ursos você tem as armaduras deles, né, que os tornam guerreiros e fortes para qualquer batalha. Mas os catedráticos, eles não acreditaram nisso, né, não acreditaram nessa de que existe esse reino dos ursos. E isso realmente torna, de fato, essa obra, né, fantástica e maravilhosa, porque na nossa realidade física é inimaginável você ver um reino dos ursos. Não existe na nossa vida, no nosso mundo. Mas nessa história tudo é possível, né? Inclusive, né, a aparição dessa cidade misteriosa que também a gente não sabe do que se trata. Eu até me lembro, né, que no último vídeo eu fiz uma pergunta assim: Alice faz parte do Fantástico Maravilhoso ou do Fantástico Estranho? Levando em consideração esse livro, A Bússola de Ouro, nós estamos falando de Fantástico Maravilhoso, né? Porque você tem essa cidade misteriosa, você tem esse reino dos ursos, né? Que são elementos, de fato, que fazem parte, né, do Fantástico Maravilhoso. Mas Alice trata-se de um sonho, né? Portanto, a obra de Alice ela é considerada fantástica estranha.
né? Exatamente porque tudo não se passa de um sonho. Após essa reunião com os catedráticos, o Lord Asriel ele embarca em uma aventura em busca de mais explicações a respeito dessa cidade misteriosa e desse pó branco lá no Polo Magnético Norte. Enquanto isso, a sua sobrinha se encontra na Faculdade Jordan após essa reunião e ela tem umas descobertas misteriosas. Ela descobre que várias crianças estão sendo sequestradas, inclusive o seu melhor amigo Roger, o que motivou também a sua própria jornada. Ela se viu, né, estimulada a ir em busca do seu melhor amigo. E aí, logicamente, né, ela não vai sozinha nessa jornada, né? Ela tem o seu aletiômetro, né, que, na verdade, foi aquele instrumento que eu falei no início, né, desse vídeo. Ele foi dado por um dos catedráticos, né? Esse aletiômetro foi um presente dado por Lord Asriel, seu tio, para a faculdade. E agora a faculdade está entregando para a menina esse instrumento poderoso. Além disso, ela também tem a ajuda dos egípcios, né, da mãe Costa, que também teve seu filho sequestrado. Ela também tem o auxílio da Serafina Pekkala, uma das feiticeiras, que inclusive diz que esse pó branco nada mais é, né, do que uma passagem, né, entre o mundo físico e esse mundo fictício, essa cidade misteriosa. E também ela tem a ajuda do Yorick Atkinson, que é considerado um urso renegado, né, porque ele não tem a sua armadura, né? Ele é de Svalbard, mas tiraram a armadura dele, né? Aquilo que seria sua alma. E aí ele está muito irritado, logicamente, e quer resgatar o seu valor. E aí a menina, né, acaba, de alguma maneira, auxiliando ele nesse processo. Ao mesmo tempo que ele está ajudando ela em busca, né, logicamente, do seu melhor amigo, ela também o auxilia em busca desse resgate, né, do seu valor. Durante essa viagem, a Lyra tem revelações muito importantes, feitas pelo mago egípcio John Faa. Ele diz que a sua mãe nada mais é do que a senhora Coulter, aquela que anda com um Daimon macaco dourado, e que o seu pai é Lord Asriel. Sim, aquele que era o seu tio, na verdade, é o seu pai. A primeira e grande experiência de Lyra Belacqua é ir para Bolvangar, em busca do seu melhor amigo, Roger, e de todas as crianças que haviam sido sequestradas. Chegando lá, ela tem revelações importantes. Ela descobre que as crianças nada mais são do que experimentos científicos, feitos por nada mais e nada menos do que a sua mãe, senhora Coulter. Sim, aquela que tem um Daimon, um macaco dourado. Em seguida, a Lyra consegue libertar todas as crianças. Após a Lyra Belacqua libertar todas as crianças e deixar a senhora Coulter muito irritada, ela agora embarca em uma nova jornada para Svalbard, com o urso renegado Yorick Atkinson. Ele agora está querendo resgatar o seu valor, a sua dignidade. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai derrotar o tirano Iorfu Atkinson e em seguida libertar todos os ursos que também eram escravizados por esse tirano terrível. Gente, depois que nós conhecemos um pouquinho dessa história maravilhosa, presente aqui nesse livro, A Bússola de Ouro, logicamente que eu vou pedir para que vocês leiam esse livro, quem ainda não leu, por favor, leia. Ele é muito bom, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas para os leitores de fantasia, aqueles que se interessam por esse gênero. Primeiro, o que aconteceu com o Lord Asriel após ele viajar para o Polo Norte Magnético? E com a senhora Coulter, depois que a sua filha libertou todas as crianças dos seus experimentos secretos? E esse tal pó branco? Será que ele de fato é responsável por conectar o nosso mundo com esse mundo fantasioso, essa cidade misteriosa? Será que esse pó branco é essa ponte entre os dois mundos? E o aletiômetro? O que você gostaria de perguntar para o aletiômetro? Deixa aqui seu comentário e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal Imaginário Infinito.